Sejam bem-vindos a mais um Nitidamente. Eu sou João Vitor, estudante de psicologia. Do meu lado tem quem? Desse lado. Opa, desse lado. Isso aí. É, Eu sou o Levi Rodrigues, também estudante de psicologia. Esse espelhamento é horrível, gente. E a gente estamos de volta para poder completar esses vídeos sobre a abordagem que a gente estava fazendo. A gente fez sobre comportamental, a gente fez sobre humanismo. Agora a gente está aqui para falar sobre a psicanálise dessa vez. Mais especificamente sobre a história da histeria, que foi daí onde deu origem toda essa teoria que existe até hoje aí e ainda é muito usada. E estamos aqui com quem hoje? Eu me chamo Matheus Muriel, eu também sou estudante de psicologia. Para mim é um prazer participar sempre dos vídeos aqui, participar com os colegas, os amigos, para contribuir com esse percurso da psicanálise no contexto da histeria. exatamente. Olha, talvez isso seja um show de conhecimento, você vê da parte do Muriel para vocês, e seja um show de comédia da gente, porque é dois comportamental tentando falar de psicanálise, vai ser engraçado isso, mas vamos ver como é que vai ficar, né? Perdoe nossos deslizes aqui. Exatamente. A gente tá fazendo de tudo para entender, é sério. A gente tem uma dificuldade com psicanálise, mas a gente tem. Mas aqui vocês sabem que o Matheus Muriel já é figurinha carimbada aqui e ele vai sempre dar um show aqui. É isso aí. E se tiver um som de fundo, é que tá tendo uma festa nos arredores da casa do Levi. Então, só pra deixar bem claro mesmo. Infelizmente. Tá tendo um sonzinho, gente, mas tá tendo chuva, tá tendo festa, tá tendo tudo aqui hoje, mas vai dar certo. Exatamente. Começa a gravar, começa o fim do mundo, tá ligado? Então vocês estão... Exato. Começa o fim do mundo quando a gente começa a gravar, tá ligado? Não. Mas tudo bem, vamos começar então. E nosso primeiro tópico vai ser, de fato, a história da histeria. Como é que começou isso? Antes do Levi já iniciar isso, eu só queria dar uma pequena coisinha para a gente introduzir isso. Que seria, a histeria tem uma origem. A origem da histeria é grega. Histeria vem de histeria. É assim, esteira. É tipo esteira. Sei lá, eu vou deixar marcado aqui, é assim. Que significa matriz ou útero. Aí tu me pergunta, por que está relacionado a matriz, a útero? O que é que tem a ver? Aí o Levi vai poder explicar de uma forma mais detalhada agora. Pronto, gente. Muito bem lembrado. Por causa que quando a gente vai falar da história da histeria, normalmente a gente pega só do século XIX para frente. Mas é muito importante lembrar que lá na Grécia Antiga já existiam estudos, já tentavam se desenvolver estudos sobre a histeria, antes de Freud, onde a pessoa tentava compreender a histeria. E era uma compreensão de que a histeria, por aparecer muito em mulheres, era uma doença do útero. Então eles tentavam tratar como? Eles tentavam tirar o útero das mulheres. Por causa que eles tratavam também como uma doença dos nervos do útero, mais ou menos. Então, é uma doença que, desde os primórdios, não uma doença, mas uma patologia que é muito associada ao feminino, às mulheres. Mas que é muito importante ressaltar, né, que não é só homens também podem apresentar histeria, como a gente vai ver mais para frente, mas que, assim, começou tudo lá na Grécia Antiga, com... O primeiro pressuposto foi de que era essa doença do útero, essa doença feminina, que a culpa era dos nervos do útero, e que eles estavam uma excitabilidade muito alta, e que causaria histeria seria isso. Coisa que mais para frente foi derrubada, esse entendimento foi totalmente derrubado. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui, por enquanto? É a questão da histeria, no sentido desse contexto que está falando, né? É mais no aspecto feminino, né? A questão foi mais ampla, né? Com o advento do Charcot, do Freud, a gente vai falar mais posteriormente isso. Mas detectaram que a histeria não está só no aspecto, não tem componente orgânico, né? A histeria tem um componente psíquico mais complexo do que isso. Então, isso foi uma ideia trazida por Charcot, por Freud. Exatamente. Sim. E não quer dizer que a histeria aconteça só em mulher. Ela acontece em mulher, mas não necessariamente em mulher. Pode acontecer também em homens, não é verdade? Fruto de uma coletividade que, de certa forma, não dá voz ao feminino, né? Então, o feminino fica retraído nessa sociedade e, de certa forma, vai gerar sintoma
angústia de não poder se expressar socialmente. Pronto, gente. E indo aqui mais para frente no tempo, né? A gente sai lá da Grécia Antiga, onde começou a ser vista a histeria e tudo mais, criar os pressupostos sobre ela. A gente chega aonde? A gente chega no século XIX, que foi praticamente onde realmente a histeria começou a ser estudada com mais rigor, assim, se posso dizer assim, por Freud e também por Breuer. E o que aconteceu nessa época? Nessa época, acontecia bastante a questão que até o Matheus trouxe agora, de que as mulheres nessa época, elas eram bastante abastadas da sociedade. Não que elas estivessem fora da sociedade, mas elas tinham seus direitos reprimidos, elas tinham sua sexualidade reprimida, tinham a sua seu prazer reprimido. Então, as mulheres viviam em função da família, em função do homem, em função de uma lógica patriarcal, onde elas não podiam nem estudar, a função delas era obedecer o homem e também estava ali como para reproduzir. Então, a gente vê que no século XIX, a partir desse contexto de tanta repressão, de mulheres sendo abastadas da sociedade, como se estivessem à margem da sociedade, vai nascer um problema muito grande no século XIX, que vai começar a ser visto por Breuer e Freud. Qual é esse problema? É o problema da histeria, que volta com força a ser um tema importante nessa época, volta com muita força, por conta que muitas mulheres começam a apresentar a histeria, que pode ser compreendida como a histeria nessa época vai se mostrar como esses sintomas que vão surgir sem uma base biológica, sem uma base neurológica, que vão se mostrar bastante por paralisações do corpo, como a pessoa não consegue mais andar, a pessoa não consegue mover o corpo. Deixa eu ver, também tem a questão das dores de cabeça que surgem do nada, tem a questão de dores mesmo que surgem do nada. Alguém lembra de mais algum sintoma assim que surgia nessa época? Cegueira. Pronto, a cegueira também era muito importante, é que realmente os sintomas é difícil lembrar. E é muito importante, o mais importante disso é que nessa época a histeria se tornou tão importante, algo tão espetacular para ser estudado, por causa que ela não tinha, os médicos tentavam e nunca conseguiam encontrar uma base biológica, uma base neurológica, o que fazia que eles tratassem muito as pacientes chamadas de histéricas, eles tratavam muito como se elas estivessem atuando, como se fosse algo bem teatral ali. E pensava, não, isso aí, ela tá fazendo isso aí por causa que ela tá fingindo, ela quer ganhar alguma coisa com isso, quer chamar atenção, diziam isso. E na contrapartida disso, já que os médicos se sentiam muito ofendidos por causa que eles não conseguiam entender a histeria, então eles diziam que era uma dramatização, e na contramão disso tinha Breuer. Breuer, ele queria realmente entender a histeria, ele via que tinha algo mais ali. Então ele começa a estudar a histeria a partir do uso da hipnose. E nisso, Freud, vendo esses estudos de Breuer, ele vai chegar para estudar junto com Breuer e vai começar a entrar nessa questão da hipnose e tudo mais, no tratamento da histeria. E disso, a gente traz algumas coisas bem importantes que eles perceberam nessa época. Que Breuer, nessa época, junto com a hipnose, ele trouxe o método catártico, que seria o quê? O método catártico vai se basear em que, com a hipnose, eles poderiam trazer na pessoa lembranças que seriam, de certa forma, traumáticas da infância. E o Breuer vai acreditar de que, vivendo de novo essa memória que foi traumática, a pessoa poderia ressignificar aquele sintoma, poderia entender melhor, e nisso o sintoma sumiria. Mas é muito importante ressaltar que a partir disso também surge outra coisa que é chamada de abreação. E essa abreação vai vir para complementar o método catártico, porque eles perceberam, beleza, a pessoa com a hipnose ela vai conseguir rememorar aquele trauma e vai saber o porquê, mas
o porquê ela está com aqueles sintomas, mas caso aquilo não venha junto de uma reação emocional muito forte, então não vai ter tanto efeito assim. Futuramente, como vocês vão ver, eles vão abandonar um pouco esses pressupostos do método catártico e tudo mais, mas eles nunca vão abandonar na psicanálise totalmente. Eles vão abandonar a hipnose, eles vão abandonar um pouco do método catártico, eles vão abandonar um pouco da reação, mas essa questão de que a memória que está sendo trazida de volta tem que vir com uma descarga de emoção muito grande para ela conseguir finalmente superar, para a pessoa conseguir finalmente superar aquele sintoma e poder voltar a ver sua vida, isso vai continuar sendo imprescindível para a psicanálise até os dias de hoje. Isso nunca vai mudar. Como se a pessoa tivesse que reviver aquela memória com intensidade para ela conseguir ressignificar aquilo, para ela conseguir finalmente se livrar daquilo que está sendo ruim para ela. E completando aqui, eu vou olhar minha cola rapidinho, que é muito importante. Que o que vai é que a minha área não é psicanálise, gente, mas estou tentando equipar. Não, tá se garantido, falando quase tempo pra caramba, se garantido. Mas aqui, gente, Legal. Obrigado, gente. Mas aqui, uma coisa que vai demarcar a histeria é justamente isso, gente. Vai ter essa questão de que vai ter aquele primeiro trauma. E que esse trauma, futuramente, ele não vai sumir. Ele vai ser meio que reprimido na mente da pessoa. E nisso ele vai se mostrar futuramente, possivelmente numa ocasião que gera muita angústia, pode ser, a pessoa vai exibir aquele trauma que foi reprimido, ela vai exibir de novo aquele trauma, só que na forma de um sintoma, o que vai ser a conversão histérica, que os meninos vão poder explicar melhor depois, que vai ser essa conversão onde esse trauma, primeiro, ele vai gerar uma falta. E essa falta, que vai perdurar por muito tempo na vida da pessoa, ela vai acabar se convertendo em um sintoma. E ao mesmo tempo que esse sintoma é ruim para a pessoa, aquele sintoma vai ser uma forma da pessoa ela ter prazer também. Vai ser como se ela conseguisse substituir essa falta com esse sintoma. Então, esse sintoma vai surgir também como uma forma de prazer na vida da pessoa. Mas eu não quero complicar muito disso, isso aqui é mais em questão de curiosidades mesmo. Então, eu acho que agora os meninos vão poder chegar um poupouco mais, falar um pouco melhor agora que eles vão falar sobre Charcot e Freud. Só para ressaltar uma questão, né, complementar uma questão do Levi, é que essa questão do sintoma, né, existia né, na cultura, né, uma repressão desse feminino, né, então, de certa vez, tinha que abdicar de certas coisas, né, certos desejos, porque tinha uma sociedade que negava esses desejos. Então, desejos sexuais, desejos impulsivos, né? Então, de certa forma, isso seria recalcamento seria aquilo que eu não quero saber, aquilo que, de certa forma, fica guardado, mas, de certa forma, vai retornar de uma outra forma. E essa outra forma, que é um modelo substituto, seria o sintoma. O sintoma seria essa satisfação, né, uma satisfação que é gerada ali através desse sintoma. É como se fosse uma satisfação sexual através do sintoma. Então, esse sofrimento, ele é gerado porque tem um conflito também social, um conflito no sentido, eu tenho um desejo, mas a sociedade, para existir sociedade, de certa forma, eu tenho que recalcar esses desejos, né? Existe uma certa inibição desses desejos. Então, de certa forma, causa esse conflito. Não, pode falar. Não, pode continuar, já era isso mesmo. Só que tu me lembrou de uma coisa que eu tinha me esquecido agora, olha aí, tá vindo aqui as memórias foram esquecidas. Tu me lembrou de uma coisa que eu tinha me esquecido, que é muito importante, aqui que o Breuer ele vai trazer o método catártico, por conta que a pessoa que esqueceu, que teve essa repressão dessa memória, que teve esse esquecimento, que teve, mandou essa memória, de certa forma esqueceu ela, reprimiu ela, no método catártico ele vai trazer, que é muito importante, a questão da fala, por conta que a pessoa, quando ela fala, pode ser a fala mais hedionda do mundo, como dizer, não, eu quero matar alguém, por exemplo, ela não
tá fazendo o ato, mas como ela vai tá falando aquilo, é como se tivesse uma substituição daquele prazer de fazer o ato pelo prazer de estar falando aquilo. Como se fosse algo pareado, pelo menos. Que não está substituindo, mas que aquilo está servindo no momento como uma substituição daquele prazer que não pode ser completado, não pode ir direto ao ato. Cara, muito top. E tu falou que a gente vai falar de Charcot e é exatamente o nosso segundo ponto. Deixa eu colocar aqui. A gente vai falar da... Acertei. Freud e Charcot. O que é Charcot? Quem é esse cara, né? Bom, no seu percurso do Freud, o Freud foi caminhando nos seus estudos e ele encontrou o Charcot. O Charcot era um médico que estudava também a histeria e utilizava o método que o Levi mencionou aí recentemente, que foi a hipnose. Ele utilizava da hipnose e o Charcot falava umas coisas sobre isso também, que ele falava que a origem da histeria tem um aspecto que é traumático, um aspecto que vem de algum trauma que ela vivenciou, essa pessoa da histeria, em algum momento da sua vida. Então, a histeria é fundamentalmente. Exato. Ela era fundamentalmente de um ponto de vista traumático. Ou seja, a histeria estaria locada em fatores psíquicos. Não seria fatores orgânicos, não seria nenhum desses fatores que são visíveis. Seria alguma coisa voltada em algum fator psíquico. Não é não, Matheus? Isso. Tá aqui a questão daquela tese muito famosa do Freud de sexualidade infantil, né? Então, a questão é o seguinte... Polêmica. A entrada desse bebê na sexualidade, né, é uma entrada traumática. De certa forma, vai ter um trauma recorrente. Então, para isso, ele tem que fantasiar, vai ter uma fantasia de sedução. Que isso vai estar na origem das neuroses, da neurose, no caso da histeria, que é um tipo de neurose. Aí, nesse caso, essa fantasia é uma forma de realidade psíquica, vale ressaltar isso, fantasia é forma de realidade psíquica, que, de certa forma, nesse caso, vai ser a de sedução. Aí, a gente pode marcar outro vídeo para entrar nesse aspecto do complexo de Édipo, né? Mas é basicamente isso. E outra questão para ressaltar é que o Charcot, né, o Freud tinha uma grande admiração no Charcot, né? Com todos os seus maneiros, aprendeu muita coisa no Charcot. A partir do Charcot, ele fez uma contribuição muito forte na questão da psicanálise, com algumas questões sobre tirar o foco colocar a histeria no aspecto de adoecimento realmente, porque realmente tinha uma certa dúvida disso, tinha um preconceito muito grande com essa histeria. Né? Colocar essa histeria para ser analisada, para ser observada, para ser estudada no campo, e tirar um pouco esse ato de violência. Como o Levi falou, muitos estudiosos queriam, de certa forma, tinham um ato violento, né, para saber, para entender, identificar qual seria a causa, que, de certa forma, a causa seria um grande mistério para a medicina, e, no caso, teriam que retirar o útero da mulher. Nesse caso, de certa forma, o Charcot foi contra essa colocação, né, de violência, então ele atribuía outros fatores mais complexos nessa observação da histeria. Exatamente. Lembrar também disso e tal, que o Charcot trouxe uma visão diferente do que as outras pessoas estavam trazendo. Porque antes, ou o pessoal falava que era um teatro que as histéricas estavam fazendo, ou então acreditavam na histeria de fato, mas não sabiam dizer exatamente qual era o fator orgânico que causava aquele tipo de reação. Então, com o Charcot trouxe novas perspectivas e foi muito importante para a história. Não é verdade? É a questão do simbólico, né? Por causa que estava vendo até um caso aqui de que é aquela questão simbólica de que tinha uma criança, eu não lembro qual é o caso, vou se lembrar qual é o caso, mas de uma criança que ela, quando era mais nova, quando a pessoa brigava com ela, a pessoa olhava bastante para cá, no rosto dela, bem aqui no meio. E quando ela fica mais velha, ela começa a ter uma dor de cabeça que não tem explicação nenhuma, onde principalmente bem aqui nessa parte.
entre os olhos. Aí, durante a terapia, ela lembra desse trauma dessa pessoa brigando e olhando bem para cá nela. Sim. Então, é bastante essa questão do sintoma que é simbólico. O sintoma não vai aparecer solto, ele vai aparecer num lugar do corpo, ou então, não precisa ser exatamente um sintoma físico, mas, dando exemplo de sintomas físicos, ele vai aparecer em alguma parte por conta de algum motivo simbólico. Não é solto. Uhum. Esse sintoma histérico, né? Que ele é causado por fatores psíquicos. Não que acontece só no psiquismo, mas ele vai ser causado dentro, que a origem dele vai ser um fator psíquico, né? Que você vai ser causado externamente de algum jeito, seja no corpo, seja algum outro membro. Não seja no corpo, né? Não seja outro membro, seja no corpo. E eu também acho importante uma fala que eu até anotei aqui, é que o sintoma histérico surge da notável impossibilidade. Vou repetir. O sintoma histérico surge da notável imposição da realidade psíquica sobre a realidade material. Ou seja, essa realidade psíquica entrando dentro da realidade material, dentro da nossa realidade, sabe? Acho essa fala muito importante também. É isso, Freud Charcot foi mais ou menos isso. Teve muitas outras coisas, mas a gente está tentando simplificar. E a gente vai para isso, que o Freud abandonou a hipnose e foi para outro método. Polêmica, esse episódio está polêmico. É polêmico. E foi para associação. E foi para associação livre. E o que é associação livre, né, Matheus? Esse aspecto é muito interessante, porque ele vai observar que tinha uma vontade das mulheres se expressar. Tinha uma vontade de se expressar esse corpo feminino, essa expressão feminina, essa mulher, né? Que, no caso, seria tão tamponado na sociedade que ele estava inserido. E, então, ele percebe que a fala desse discurso histérico é importante para o tratamento. Então, ele percebe que não é só uma questão de um saber médico que precisa observar ou tratar, mas tinha que vir dessa implicação da histeria, implicação dessas histéricas, né? E, no caso, é bom ressaltar que a teoria que o Freud elabora, as teorias, é fruto da análise, né? Fruto da clínica, fruto da observação do discurso, ele tirou da experiência visível dele, a experiência do manejo transferencial, né? Na psicanálise a gente chama de transferência. E outra questão, para entrar no termo de associação livre, eu queria diferenciar a associação livre com fala cotidiana, que eu acho muito, muito interessante pensar dessa forma. Porque a fala cotidiana sempre tem uma certa censura. Porque quando você está lá, assim, com seus amigos, ou com um familiar, ou com alguma pessoa que tem um certo valor afetivo, né? Então, de certa forma, você tem que escolher, modular palavras. A gente não vai falar tudo o que vier na cabeça, né? Porque senão não tinha cultura, senão não tinha vida. Eu sairia só despejando, sem reflexão, e só despejando palavras. De certa forma, seria muito conflituoso a vida. E, de certa forma, a associação livre, ele vai tentar tirar um pouco essa censura interna de cada um, que é culturalmente aprendida, pela interdição, né? Interdição que a gente pode ver em outros vídeos. Então, essa questão da associação livre, Freud dizia para as histéricas falarem o que viesse à mente, falarem sem medo, falarem o que viessem no seu discurso, em suas palavras. E, de certa forma, ele queria diminuir essa questão social para entrar no aspecto transferencial. Então, por isso que a gente demarca uma questão que, na análise, não pode, de certa forma, analista analisando, serem familiares ou serem amigos próximos, porque tem que ter essa separação. A função do analista, ele tem que provocar desejo no analisando. Então, isso vai, de certa forma, o analista não pode ser um familiar, uma pessoa próxima. Exatamente porque, de certa forma, tem essa censura e vai ter que refigurar, né? Dar uma outra vazão, trazer essas questões. E muitas vezes, na análise, as pessoas ficam até surpreendidas para aquilo que falam.
como é que eu pude falar isso? Um ato falho, uma palavra que saiu. É como se fosse um outro falando em você. É como se fosse o outro, no caso, inconsciente, porque o saber que impera na análise é o do inconsciente, e essas observações que o Freud faz nesse aspecto da discurso da histeria. Né? Então, a associação livre está muito ligado a essa questão de uma fala espontânea, uma fala criativa, uma fala espontânea, uma fala que, de certa forma, dê vazão para o sintoma ser recolocado ou ressignificado de uma outra forma, através da palavra. Aí, basicamente, isso, sobre a associação livre. É basicamente a cura pela palavra, né? Isso. Exatamente. E eu acho que o Freud chegou a essa associação livre, posso estar enganado, mas eu acho que ele chegou com a paciente que ele atendia, que o Freud utilizava de uma técnica que ele fazia assim, meio que na mente da pessoa, para tentar fazer com que ela lembrasse das memórias. E aí, tipo, a paciente não estava gostando muito disso, achava que ela poderia falar livremente sobre isso, e foi a partir daí, desse insight, não sei se eu posso usar muito bem na psicanálise, mas a partir dessa tomada de consciência, eu não sei, eu estou usando muito termo psicanalista, muito termo humanista. Então, mas vocês entenderam. Eu tentando informar a linguagem. Através dessa forma que ele teve essa percepção, ele viu que, eu poderia deixar essa pessoa falar livremente, que poderia acessar as memórias de forma mais, talvez não precisasse tanto dessas ferramentas e tal, né? Sim. E como a gente vê, até quando a pessoa faz desenhos, inconscientemente ela acaba seguindo o que está no seu inconsciente, de certa forma. Então faz todo sentido. Ela segue esse caminho livremente e consegue acessar o inconsciente. Ela libera de uma forma simbólica, né, os aspectos inconscientes, os traços inconscientes, que são elaborados pela palavra, pela expressão simbólica, pela pintura, pela arte. Né, isso tudo está muito colocado aí nessa questão. Verdade. Mas aí, a gente falou da histeria, falou como é que ela se manifestava, mas a gente estava lá no século XIX, lá no que estava acontecendo, na época do Charcot e tal. Mas aí, beleza. E a histeria hoje? Como é que a histeria hoje está se apresentando? Como é que ela é configurada? Bom, eu posso dizer que a histeria, ela foi retirada do manual, eu vou ter que lembrar do nome todinho, que é Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente chama de DSM-5. Na verdade, ela foi retirada desse manual e ela foi configurada em outros tipos de quadros, como depressão, síndrome do pânico, fibromialgia. É esse também, Levi? Sim. É isso mesmo. Que é aquela dor que não se tem base, não se encontra base neurológica. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito importante é você trabalhar o sintoma social. O que seria esse sintoma social? Seriam as questões que são discutidas na época, que causam algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção, porque a própria Denise Maurano, ela falava que na época do Freud, questões sociais, sintomas sociais, faziam parte da influência que alguns sintomas histéricos de algumas pessoas desempenhavam. Ou seja, nessa nossa realidade também existem sintomas sociais. Existem coisas que na nossa realidade são coisas que a gente não consegue lidar tão bem, são coisas que são dificultosas para a gente e que podem trazer algum tipo de dano para a nossa realidade. Então, esses sintomas sociais é muito importante você analisar também hoje em dia, porque na época do Freud também existiam sintomas sociais, não é verdade? Sim. E aqui, só trazendo aqui, acho que só para finalizar mesmo, e até batendo na tecla de novo, que é muito importante dizer que para ser histeria tem que existir aquela conversão histérica, aquela conversão simbólica, gente. Tem que ter algum simbolismo para ser histeria. A histeria não vai ter bases biológicas, não vai ter bases neurológicas, ela vai ter um simbólico por trás daquele sintoma. E até mesmo isso nos dias de hoje é o que vai demarcar se vai ser uma histeria ou não, mas é como o João Vitor disse, a histeria hoje, ela foi abandonada lá pelo DSM 3 ou 4,
E agora, a histeria era o grande guarda-chuva das psicopatologias. Então, agora elas foram divididas lá da neurose, lá para a psicose, que a gente pode fazer um vídeo depois, se vocês quiserem, né? Mas, ou seja, agora, Opa, pode falar. Não, total. Eu até estudei um autor que se chama Melman, não é o cara do Madagascar, é o Melman, um psicanalista, que ele falava da histeria na contemporaneidade. Ele falava da economia, alguma coisa nesse sentido, que é um pouco mais complexo, que eu acho que eu não vou entrar nesse vídeo sobre ele, mas pode continuar, Luizão. Não, eu acho que era só isso mesmo que eu tinha para falar hoje. Eu acho que já foi muito bem abordado o básico. Pode falar, Matheus. É interessante também que a psicanálise ela tem uma atualização de cada contexto que está inserida. Não é só uma questão de não é só a época do Freud. Ela tem que ver com o processo contemporâneo. Qual é a estrutura, qual é a cultura em que esse sujeito que faz análise está inserido? Qual é o tipo de linguagem que ele está inserido? Então, para ter uma neurose, no caso a histérica, que vai ter uma conversão no corpo, mas a neurose, ela é a questão da linguagem. Esse sujeito que está dentro dessa interdição simbólica, essa interdição simbólica, no qual ele vai ter que abdicar de certas pulsões, de certos impulsos sexuais, para, de certa forma, fazer um convívio social. Então, é muito interessante essa parte, realmente. Né, como a psicanálise, ela é atualização, né, ela se atualiza a cada processo transferencial, a cada processo clínico, a cada processo de transferência. Aquilo vai se formando novas subjetividades com novas formas de teorias, de colocar. Então, não é uma coisa só. Então, na própria psicanálise, tem várias teorias que às vezes se contradiz, ou de certa forma, uma diz de outra maneira, outra diz de... Mas são psicanálises. Mas não é uma coisa tão rígida, certo? Só no Freud, mas tem outros pensadores que vão atribuir outras formas de pensamento. Uhum. Total, total. Bom, gente, eu acho que é isso. Ficamos com os nossos nomes aqui agora aparecendo e agradecemos vocês que assistiram a gente até aqui. Curta nosso vídeo, segue a gente lá no Instagram. Tá tendo um som estranho? Eu acho que é porque começou a chover aqui. Tudo bem, tá de boa. Então siga a gente lá no nosso Instagram, que é @nitidamente_podcast. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Tem sempre um grupo de psicanálise na faculdade, eu tenho certeza que você tem também. Então compartilhe lá com esse grupo de psicanálise. Espero que eles gostem também do nosso vídeo. E é isso, muito obrigado, gente. Valeu, gente. É muito bom ter voltado. Aí, compartilham os vídeos da galera aí, curtam e sigam aí a página dele, tem muito conteúdo bacana por vir. Valeu.